Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um Bradock Show. Eu sou Carlo Cauti e estamos ao vivo como todas as noites a partir das 8 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo. Nesta sexta-feira, sextou no Bradock, dia 14 de março de 2025. Estaremos juntos até as 9h30 da noite aqui no canal do YouTube do Bradock Show, mas também nos nossos parceiros, como a TV Flórida, pelo canal TV The News e também pelo RTV Canal 47.1 Digital, na Grande São Paulo. E hoje o oferecimento do Bradock Show é do AproSoja do Mato Grosso. Então, muito obrigado para os nossos parceiros do AproSoja Mato Grosso. E agora vamos ver se a nossa bancada de comentaristas já está aos postos de combate. Estão quase todos, sim, já estou vendo Jorge Serrão, André Marcília e o senador Girão. Então, muito boa noite, iniciando para o nosso convidado especial desta quarta-feira, o senador Eduardo Girão. É um prazer tê-lo conosco novamente aqui no Bradock Show, senador. Carlos, o prazer é todo meu, né? Eu quero começar parabenizando aí a AproSoja por esse apoio tão importante para canais independentes, que é, assim, raridade hoje no Brasil da ditadura da toga. Então, fica a minha saudação ao Serrão, grande homem de coragem, ao André Marcília também, que tem feito um trabalho, tem sempre repercutido o que ele tem comentado, e eu acho que a gente está junto aí e a vitória virá muito em breve, Carlos. Muito obrigado, um abraço a vocês do Bradock. Obrigado, senador. Agora, o doutor Marcília, acho que acabou de cair, mas logo, logo está de volta conosco também. A Fabi Barroso estará conosco. E agora sim, boa noite para o nosso Jorge Serrão, como disse o senador, um exemplo de coragem para todos nós. Aqui também do doutor Marcília. Então, boa noite, Serrão. Saudações a todos. O André Marcília caiu, mas o cara volta. Aqui do Bradock Show é assim: caiu, levanta, não tem essa não. Internet ruim não nos atrapalha. Girão, um grande abraço para você. A gente tá craque em passar por cima de todas as dificuldades. É assim que a gente encara e a edição de hoje vai ser fantástica. Se preparem. Fala aí, Marcília! Voltou! Voltei. O boêmio voltou novamente, dizia a música, mas eu não sou boêmio, embora seja sexta, mas voltei. Cumprimento o Cauti, Serrão, o senador, toda a audiência do Bradock. Prazer estar aqui contigo e com vocês todos. É isso aí, muito boa noite ao doutor André Marcília, nosso paladim da liberdade de expressão. Daqui a pouquinho teremos também a Fabi Barroso e Rodrigo Constantino deixou uma surpresa para a gente que analisaremos daqui a pouquinho. Vamos iniciando então com as pautas do dia. Vamos falar então de política, porque os ministros da primeira turma já analisam provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro há uma semana. O ministro Alexandre de Moraes entregou as provas antes do julgamento da suposta trama golpista, iniciando de maneira informal esse procedimento judicial. A defesa do ex-presidente questiona a imparcialidade da turma. 4 dos 5 ministros foram indicados por governos petistas. Lembrando que o julgamento começará daqui 11 dias, no dia 25 de março, com a sustentação oral de Gonê e dos advogados da defesa. Então, eu iniciaria pedindo um parecer jurídico ao nosso advogado de plantão. Agora sim, também a Fabi Barroso, antes de passar a palavra para o doutor Marcília. Boa noite, Fabi, também prazeraço tê-la conosco hoje também. Boa noite, Cauti, boa noite, meu amigo Serrão, boa noite também, André Marcília, boa noite, querido senador, que está sempre batalhando aí por nós. E boa noite a todos aqui da Bradock Show. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e colocar no grupo da família. Senão ai. Ai. Não é ai.
Agora sim, a pergunta para o doutor Marcília. Doutor Marcília, um parecer jurídico, uma análise jurídica sobre esta mais nova atuação, que no mínimo é antiética, do ministro Alexandre de Moraes, que entregou informalmente as provas uma semana antes para os seus colegas que irão julgar o caso. Olha, o Cauti, isso daí, além de a gente poder abordar do ponto de vista da legalidade, a gente precisa também abordar do ponto de vista da ética, né? Isso não é legal. E por que não é legal? Porque o direito, ele não é ferido apenas quando você comete um ilícito, mas também quando você não segue o procedimento correto. E se você passa por cima, se você começa, por exemplo, um julgamento pelo resultado, se você começa um julgamento pela sentença, é óbvio que aquilo deixa de ser legal, aquilo deixa de cumprir o procedimento correto. Ainda que a sentença possa, por exemplo, estar correta, o procedimento não ter sido feito de forma correta torna todo o processo ilegal. A nulidade, portanto, não está apenas em você cometer um ilícito, mas em você não seguir o procedimento correto. A democracia, dentro do direito, não se faz apenas com o resultado, mas, sobretudo, com o percurso. Resultado, qualquer regime tirânico entrega. Uma corte, qualquer regime tirânico possui. Juízes, qualquer ditadura possui. Agora, o percurso democrático pelo qual passa um processo é que vai dizer se aquela corte, se aquele juiz, se aquela sentença são democráticos. Então, se você atravessa o samba, se você coloca o carro na frente dos bois, é óbvio que você desconsidera o procedimento. Como é que você vai analisar a prova se você não recebeu a denúncia? Aliás, ontem, inclusive, a gente conversou aqui no próprio Bradock sobre o fato de que o ministro Dino, o ministro Zanin, quando eles se disseram muito confortáveis, por exemplo, em não serem afastados desse caso, eles próprios já assumiram que receberiam a denúncia. Como é que eu posso me sentir confortável com um caso que nem existe? Então, é óbvio que nós estamos aqui atropelando todos os procedimentos. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é antiético, isso é político e isso fere o direito que está em jogo desses denunciados de tal maneira que pode sim, adiante, e agora, inclusive, ser suscitada a nulidade até mesmo desses atos futuros em decorrência dessa antecipação de análise de provas. Senador Girão, o senhor foi uma das vozes mais vocais, né? Uma das vozes que se levantaram no Legislativo, denunciando esses abusos, esses excessos que o doutor Marcília acaba também de relatar para a gente. Como que o senhor não é do partido do presidente Bolsonaro, mas é também da oposição a esse governo. Como que a oposição pretende atuar ao longo desse processo e caso o desfecho termine com... o desfecho seja uma condenação do ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu não tenho a menor dúvida que a fatura está liquidada, né? Como o coronel Mauro Cid falou naquele áudio que a revista Veja trouxe no ano passado, em março, completando o ano agora, dizendo que a narrativa era aquela, tinha que se fazer, porque a lei é o Alexandre de Moraes hoje no Brasil. Então, os ministros não se declararem impedidos, suspeitos, com declarações públicas, políticas, contra Bolsonaro, o outro advogado pessoal do Lula, que efetivamente tem uma postura já condenatória, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo um momento muito turvo, de muita sombra no país. A gente precisa ter isso em mente, porque eles já têm a denúncia, não é na denúncia já a definição pronta da condenação de Bolsonaro e desses outros participantes de algo que não teve arma, foi num domingo, eram as senhoras, eram as pessoas que quebraram, que têm que pagar de acordo com a lei, claro, sempre com devido processo legal. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça de quem quebrou. Essas pessoas não foram localizadas, né? Eu participei da CPMI do dia 8 de janeiro e as imagens foram negadas depois de aprovadas pelo Parlamento brasileiro. O ministro Dino, justamente esse ministro que não se declara suspeito, não entregou as imagens, empurrou com a barriga, né?
para que a gente não tivesse acesso aos pelotões que estavam ali na frente, né, da Guarda de Segurança Nacional, que não foram acionados, estavam de plantão, estavam ali, a poucos metros, para proteger, e nada daquilo teria acontecido. Então, me parece que foi uma armadilha, uma arapuca, para justificar essa perseguição aos adversários políticos do sistema, aliás, do regime que a gente vive aí, dessa ditadura do governo Lula, alinhadíssimo político ideologicamente com o STF. Então, qual é a estratégia da oposição? A estratégia da oposição é jogar luz. Jogar luz nessas trevas que a gente está vivendo, insistir. Essa semana nós entramos com um pedido de impeachment do Paulo Gonet, robusto, assinado por 2 juristas, o ex-desembargador Sebastião Coelho e o constitucionalista Rodrigo Marinho, e mais 10 senadores da República, além de mim. Né? Então, a gente colocou tudo isso lá. Né? Assim, pode ter certeza que tem alguém ainda dentro daquele Senado que somos poucos, mas estamos combatendo o bom combate, porque a história vai mostrar. Né? Depois de tudo, como o doutor André Marcília foi muito feliz e preciso, daqui a poucos meses, anos, nós vamos ver a barbaridade que foram cometidos com brasileiros que nem sequer tinham arma, que tinha batom, que tinha bola de gude, que tinha Bíblia e bandeira do Brasil. Né? Não é sequestrador de embaixador, como nós tivemos no passado, da anistia da turma de lá, que não quer anistia hoje. Ou seja, não sei que sentimento humano é esse, que falta de compaixão dessas pessoas, de coerência mínima, né? De um olhar sensível de humanidade, porque essas pessoas não tinham armas. Está muito claro que que elas foram ali como Maria vai com as outras para se proteger das bombas, muitas vezes chamado pela própria polícia. Né? Então, é uma injustiça que indigna qualquer cidadão de bem, mas o tempo vai mostrar, né, esses abusos, e os ventos estão mudando. No exterior, o sol está abrindo, e no Brasil também, a população... Eu converso com gente de contra-governo, a favor de governo, de esquerda, de direita, nas ruas, nos mercados, e eu vejo que a população não caiu nessa. Inclusive aqui, no Nordeste, eu estou falando com vocês de um pedacinho do Senado Federal aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, e eu estava há pouco tempo nas ruas, conversando com as pessoas aqui, e não caiu. Né? E olha que o nordestino tem uma pegada de esquerda, tem essa... e não caíram nessa. A coisa está muito mal contada, essa narrativa que eles querem impor goela abaixo da gente. Continuando a analisar esse aspecto jurídico e político, o Supremo Tribunal Federal mantém o general Braga Neto preso e está acelerando o rito do caso do suposto golpe. A primeira turma negou por unanimidade o pedido de soltura de Braga Neto, os mesmos 5 ministros que julgarão a denúncia contra Bolsonaro a partir do dia 25 de março analisaram esse pedido e negaram. E aliados do ex-candidato à vice-presidência da República apontam uma velocidade atípica do processo. O STF devolveu os autos no mesmo dia das defesas. O entorno do ex-presidente Bolsonaro compara o caso ao mensalão, que demorou 7 anos, e prevê uma prisão em apenas 8 meses. Vamos ouvir agora, antes de passar a palavra para a Fabi, para também uma análise jurídica, depois para o Serrão, para uma análise política, vamos ouvir o Rodrigo Constantino sobre esse caso do general Braga Neto. Olá, turma do Bradock. Hoje eu vou comentar sobre aquilo que até ontem era muito conhecido do brasileiro, né? Uma marca registrada da nossa justiça, a morosidade, o garantismo que ia garantindo, na verdade, impunidade, ao dar todo tipo de recurso aos corruptos para que eles fossem protelando ad eternum o julgamento final e a punição dos seus crimes, né? A morosidade ímpar da nossa justiça brasileira cedeu lugar à celeridade, mas não da justiça, do justiçamento. Tudo nesse caso envolvendo Jair Bolsonaro mostra a politização
da corte, principalmente do STF, claro. Veja que, num grau absurdo de casuísmo, na véspera do julgamento, o STF reviu sua visão em relação ao foro especial, conhecido como foro privilegiado. Agora, vejam só que coincidência, os ministros do STF acharam que era razoável estender a sua competência para ex-políticos, feito sob medida para incluir Jair Bolsonaro, não é mesmo? Não, claro que não, isso é teoria da conspiração, é tudo apenas coincidência. Não só isso, como eles estão marcando já, para daqui a 10 dias, o julgamento. O Mensalão, o escândalo do Mensalão estourou em 2005 e o julgamento foi 7 anos depois. Mas eis que no caso do Bolsonaro é recebida a denúncia e poucos meses depois nós já temos ali o julgamento marcado. Tudo isso, claro, mostrando a inegável politização da corte e o verdadeiro intuito dessa denúncia da PGR e desse julgamento às pressas pela primeira turma do Supremo, porque o Alexandre de Moraes, que é o relator, não quer levar isso para o plenário, para não ter ali o risco de alguns ministros, né, pedirem vistas e ganharem tempo, ou votarem contra a condenação que já está dada, para não ter aquele peso da unanimidade que vai vir da primeira turma. Tudo isso mostra, claro, que a direita bolsonarista precisa ser carta fora do baralho na política. Veja que o Eduardo, filho do presidente, já está sendo perseguido, já falam da Michele. É que nem Nicarágua, é que nem Venezuela, é que nem Romênia agora. O candidato de direita não poderá estar presente nas urnas. Vai ter alguma direita permitida, se muito. Alguém como Tarcísio, que o sistema não sente ameaça porque ele mesmo se recusa a condenar a postura do STF, o que virou sinônimo de ataque à instituição e à própria democracia, segundo a interpretação dos ministros. Então a primeira turma tem lá o advogado do Lula, tem lá o comunista que era até ontem ministro do Lula e que comparou Bolsonaro com demônio, mas o presidente do STF, Barroso, garante que não tem nada de parcialidade aqui. É tudo muito técnico e imparcial. E quem é Barroso? Aquele que, num convescote de comunistas da UNE, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Aliás, o aviso da morte do bolsonarismo, assim como Mark Twain diria, foi muito precipitado. Tanto é verdade que Bolsonaro continua arrastando pequenas multidões por onde passa, continua negociando até mesmo nos bastidores, ou seja, seu capital político não morreu, a anistia, e está marcado então para esse final de semana, dia 16, uma manifestação grande em Copacabana para deixar claro que o custo político dessa perseguição, quiçá de uma eventual prisão do ex-presidente, é um custo muito elevado. Então, o bolsonarismo não morreu. E quem Bolsonaro indicar para candidato tem grandes chances de levar em 2026. Resta saber, claro, se o sistema vai permitir que ele indique alguém ou se ele vai ter que ir por eliminação no menos pior. Tipo fazíamos lá atrás com os tucanos, não é mesmo? Quando existia o teatro das tesouras. É isso que o sistema golpista realmente almeja, a volta do teatro das tesouras. Tem que combinar, claro, com, grosso modo, metade do povo. O nosso Rodrigo Constantino e agora sim, Fabi Barroso. Braga Neto vai continuar preso. Uma prisão, lembramos, que beira a ilegalidade, ou a gente pode definir já ela completamente ilegal. A mesma primeira turma que vai julgar Bolsonaro decidiu que ele vai permanecer preso e foi em tempo recorde. Mais uma razão para considerar todo esse processo viciado desde o início, desde antes mesmo que ele comece? Bom, primeiro até eu quero cumprimentar o senador Girão pela colocação lá do pedido de impeachment do Goni, porque eu também vejo claramente
né? Os crimes de responsabilidade e posteriormente deveriam ser apurados, os crimes, inclusive de abuso de autoridade, no mesmo sentido dos ministros. É bem complicado quando você tem a denúncia, então, do caso do presidente Bolsonaro e do Braga Neto, que é o mesmo caso, né? Você tem lá o relatório da Polícia Federal, depois você tem a denúncia da PGR, né? Aquele resumão de 270 folhas de um processo gigantesco, que tem mais de 100 mil laudas. É realmente um terror a gente pensar nisso. Mas o Gonê pegou, né, coisas que não estavam no relatório da PF. Para mim, isso é altamente comprometedor. Então, é o ponto 1 que não dá para esquecer. O ponto 2, a justiça é morosa. Isso é um fato no Brasil. E tem que ser um fato quando você tem vários réus. Estão pegando o Braga Neto por se tratar de réu preso. Réu preso no Brasil, quando a gente está falando de malandro, quando a gente está falando de narcotraficante, quando a gente está falando de gente do mal, geralmente, quando esses tribunais querem favorecer a bandidolatria, o réu preso serve também para aquilo andar mais rápido. No caso aqui, estão mantendo a prisão do Braga Neto para dar essa motivação. Olha só que birutice. Eu acompanhei também parte da entrevista do advogado do presidente Bolsonaro, que deu há pouco lá no Oeste Sem Filtro, e ele fala coisas que são bem assim sólidas. Ele não teve acesso integral às provas, assim como o advogado do Braga Neto também afirma as mesmas coisas. Então, como é que você consegue fazer uma defesa? Como que você consegue pleitear qualquer coisa num processo desse? E a primeira turma, também eu já falei isso na quarta-feira, que logo quando tinha saído a notícia, mas isso agora está mais concretizado. Vão fazer sessões extraordinárias justamente para que não demore-se muito tempo para receber essa denúncia, para, com certeza, aí, rechaçar vários pedidos das múltiplas defesas e a linguagem popular é tacar o pau na máquina para correr, condenar e possivelmente prender Bolsonaro e demais, né, os envolvidos que estão nesse primeiro lote. Olha, absurdo, é lote mesmo, né, baciada, na primeira bacia aí de condenação, esses 7 réus. Fora tudo o restante, né, que são outros processos e que não têm ligação formal e provas cabais com o 8 de janeiro. Então, tudo isso, gente, todo dia que vem uma notícia como essa, vamos manter, eu anotei aqui mais uma também, que a própria PGR e o senhor Paulo Gonê também decidiu ser contra a saída, agora na Páscoa, de Daniel Silveira. É porque tem algo a ver com a justiça ou é meramente uma perseguição política consumada? Jorge Serrão, sua opinião sobre esse comportamento, essa atuação do STF, da primeira turma e as consequências políticas disso tudo? O processo de Moscou... perdão, não é o de Moscou, não. O processo de Brasília, né? Poderia ser chamado assim, né? Que o processo de Moscou foi o que ocorreu na União Soviética entre 1936 e 1938. Joseph Stalin expurgava, condenava quem ele quisesse. Tinha lá um procurador chamado Andrei Vyshinsky, e o princípio dele de justiça era bacana, líquido e certo. Todo mundo é culpado até a prova de inocência que jamais será encontrada. Então, babau, entrou ali, pau, não tem conversa. Para o modelo soviético. Aqui no Brasil, o processo de Brasília parece a crônica de uma condenação anunciada. Tudo roteirizado para redundar no final na cereja do bolo, a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. O pior é que essa imputação está sendo dada a um crime que, objetivamente, qualquer pessoa em sã consciência sabe que não ocorreu. No dia 8 de janeiro, não houve definitivamente tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. As características de golpe de Estado, cientificamente, juridicamente comprovadas, elas dependem que você tenha, primeiro, Força Armada te apoiando diretamente, com arma,
não tinha isso. Que você tem algum apoio popular, até tinha, mas não para dar golpe nesse sentido, e que você tenha base parlamentar de sustentação para isso acontecer, que também não tinha. Então, nem se você quisesse, haveria condição para dar golpe. Não houve, não aconteceu. Mas o sistema de poder, em função da arruaça do 8 de janeiro, aproveitou a situação e definiu. Houve um golpe. Tentaram destruir, atentaram contra as instituições democráticas. A punição tem que ser severa. O tribunal de exceção que vai julgar isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, que foi a vítima. E é o que estamos vendo agora, a vítima. Só que a vítima está sendo a democracia brasileira. O Estado de Direito também é outra vítima. Está sendo sequestrado no Brasil. Foi jogado na lata do lixo. Mas uma hora talvez a história repare isso. Mas o que o sistema de poder quer fazer com Bolsonaro? Condená-lo, acabar com a primariedade dele, confirmar uma inelegibilidade política também, já que ele já tem a outra no campo eleitoral. A jogada é essa. Agora, o sistema vai prender Bolsonaro? Talvez não prenda, talvez seja mais cruel ainda do que uma simples prisão. Pode impor a Bolsonaro uma tornozeleira eletrônica, a restrição de espaço para que ele não possa ir a lugar nenhum, para que ele não possa conversar com ninguém, para que ele fique proibido de qualquer acesso à rede social ou qualquer articulação política que se possa imaginar. Ele vai virar um prisioneiro sem ser um prisioneiro. É perfeito para o nosso modelo atual. Não, Bolsonaro não está preso, está só cumprindo medidas restritivas. E aí, dentro dessa restrição, você impede absolutamente Jair Bolsonaro de poder influenciar diretamente na próxima eleição presidencial, que o sistema não permitirá de modo algum que ele possa ser candidato. O sistema já decidiu isso, só que tem um negócio no meio do caminho. Hoje, o presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, teve uma reunião muito séria no Departamento de Justiça americano e frisou, depois de uma entrevista coletiva, que aquele Departamento de Justiça na era Biden foi utilizado para praticar a antidemocracia, praticar crimes, praticar a opressão. E que, a partir de agora, isso não iria mais acontecer. E Trump, nesse encontro também, tratou da grande guerra que ele vai promover e que o Departamento de Justiça americano vai comandar, que é o combate ao narconegócio. Na hora que ocorrer isso, o Brasil desmonta. O Estado brasileiro tem imbricadas e implicadas ligações com narconegócio. Bateu lá, a coisa estoura aqui. No que estourar aqui, vamos ver se sobra alguém até depois para ser o carcereiro do Jair Messias Bolsonaro. Aguardemos. A história é cruel com quem brinca com ela. E a história também é cruel com o atual presidente da República, porque a popularidade de Lula está despencando. Vamos analisar os dados que foram divulgados pela pesquisa Ipsos-IPEC, que mostra que 41% dos brasileiros consideram o governo Lula como ruim ou péssimo. Apenas 27% avaliam a gestão do petista como ótima ou boa, uma queda de 7 pontos desde dezembro, e a confiança no presidente Lula caiu 5 pontos percentuais desde setembro. 58% dos entrevistados dizem não confiarem em Lula. Vamos dar uma olhada nos gráficos desta pesquisa da IPEC. A gente está vendo aqui a avaliação do governo federal. Ruim ou péssima, 41%, momento importante de dezembro para março desse ano, mas era uma tendência que já vinha desde o ano passado. Em um ano passamos de basicamente 32% para 41% de reprovação, e a aprovação passou de 33% para 27%. Vamos dar uma olhada no segundo gráfico desta pesquisa, a confiança no presidente Lula, que já era negativa desde dezembro de 23, continua piorando, né? 58% dos entrevistados não confiam no Lula, apenas 40% dizem confiar no presidente. E agora vamos dar uma olhada no último gráfico também. A aprovação da forma como o presidente administra o país ainda se mantinha positiva até dezembro do ano passado, levemente positiva, né? Só 47 a favor e 46 contra.
Agora, 55% dos brasileiros desaprovam como Lula está administrando o país e 40% apenas aprovam. Senador Girão, em Brasília, a classe política é consciente desse clima que se respira pelo país. E qual será a consequência dessa pesquisa e das próximas que virão no ano e meio que ainda falta até as eleições de 2026? E se isso poderá alterar também o comportamento do STF, na sua opinião? Bom, uma pesquisa que nós repercutimos bastante agora, cerca de 2 semanas atrás, foi a pesquisa que mostra o STF com 12% de aprovação também, né? Então eles estão agarradinhos ali, né? Caindo o presidente Lula, caindo o STF. Não é por acaso isso. A verdade está muito na cara, né? Eu acredito muito, Carlos, e respondendo até a pergunta anterior de uma forma para complementar, que a oposição tem o grande trunfo da população brasileira, né? Eu acredito que essa manifestação que nós teremos agora, no domingo, daqui a 2 dias, depois de amanhã, ela é muito importante para o Brasil. Ela é importante que a gente leve os nossos familiares, convide nossos amigos, não apenas para Copacabana, para todo o Brasil. Nós estamos fazendo aqui um movimento, né, que precisa da Marcha da Família, chamando as pessoas para a Praça Portugal, aqui em Fortaleza, às 16 horas do dia 16 de março. Porque sempre na história do Brasil, as grandes mudanças que nós tivemos foi através da mobilização das ruas. E você leva o seu pleito, o seu cartaz, de forma ordeira, pacífica e respeitosa. A rua é livre. Coloca lá o que é. É o impeachment do Lula? Ou é o fora Lula 2026 para alguns? Leva. É o impeachment do Alexandre de Moraes, que é o campeão absoluto de pedidos de impeachment. Aliás, tem o estagnado ainda, está lá na mesa do Davi Alcolumbre, que nós já estamos cobrando, aquele com 2 milhões de assinaturas, assinado por mais de 150 deputados federais, né? Então, é o quê? É o impeachment do Gonê, que nós demos entrada agora. É o fim do foro privilegiado, que bem lembrado pelo Rodrigo Constantino, num casuísmo, numa manobra vergonhosa, o STF, como se não bastasse já ter na mão deputados e senadores, grande parte deles ali, por causa do foro, porque é um poder protegendo o outro, né? Eles ampliaram para depois do fim do mandato, querem ficar ad eterno no cabresto os parlamentares para silenciar. Óbvio que né, para intimidar. Nós temos que nos libertar disso, né? Eu acredito que a redenção é através de uma mobilização constante, mês a mês, nas ruas do Brasil. O povo está acordando, né? E a gente tem que convidar. Então, eu estou muito otimista, porque eu vejo esse governo, o mal se destrói por ele mesmo. Vamos combinar, né? O mal se destrói por ele mesmo. E eu tenho muita fé, muita esperança em todo esse movimento que a gente está vendo no planeta, nos Estados Unidos, questão agora da Alemanha, Argentina. Estamos vendo uma mobilização, despertar de consciências, e a verdade e a justiça hão de vencer. A minha avó dizia, eu gosto sempre de lembrar, no interior do Ceará, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. E o brasileiro está sofrendo. Não é só o ovo, não. Não é só o café, não. A gente está vendo todo tipo de revanchismo, né? O que o governo Lula tem feito é inenarrável do ponto de vista de falta de gestão, as estatais todas sendo utilizadas novamente, com verba de publicidade, agora 3,5 bi. É um desespero com o nosso dinheiro para o projeto de poder. Então o brasileiro tem que se dignar e ir para a rua, se manifestar, né? Repito, de forma educada, mas se posicionando. E eu acredito que aí vai ser ouvido, como foram outras vezes na história, esse grito do brasileiro no Congresso Nacional. Aí muda de figura, porque o objetivo você sabe qual é.
Um dos objetivos, com tudo isso que nós estamos vendo, essas barbaridades, é eles dominarem o Senado Federal, evitarem o aumento de senadores de direita e conservadores, que está no caminho, né? Que a gente já percebe o foco. Aí o próprio STF, como vocês comentaram dias atrás, ligando, o ministro ligando, articulando com o governador para sair candidato. Olha, isso é uma promiscuidade entre poderes, não existe separação nem independência, é promiscuidade que está acontecendo. Eles fizeram isso nas urnas auditáveis, né, na PEC da Bia Kicis, foram se reunir na véspera para mudar a votação, tirando líderes partidários que eram a favor, né, que os líderes trocaram os deputados que eram a favor, a partir do Barroso, que esteve lá no própria Câmara dos Deputados. E eles fazem isso o tempo todo, estão legislando no país, estão dando declarações políticas o tempo inteiro. Então, a gente precisa colocar ordem na casa, freio de arrumação, e só tem um jeito: pedido de impeachment, né? E só vai acontecer, e aí o pessoal do Centrão dentro do Senado já observa essa corrosão do Lula, né? Já começa a abandonar o barco, mas as ruas são essenciais para essa virada acontecer e a gente ter boas surpresas antes do que a gente imagina, se Deus quiser. Agora, se a gente pode ter surpresas, como o senador Ginão está falando, né, doutor Marcília, ao mesmo tempo, essa pressão cada vez maior em cima do governo, o risco que o Lula acabe perdendo, ou o Lula, ou quem será o candidato do PT, perca as eleições de 2026, na sua opinião, não poderiam levar o STF a atos inconsultos, né, a dobrar a aposta, como é de costume do Alexandre de Moraes, e eventualmente tentar interferir mais uma vez nas eleições pela via judicial? De $1 milhão, né, o Cauti? Oi? Me ouvindo? Estava sem áudio, agora voltou. Por favor, doutor. Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente provavelmente vai ter um STF interferindo nas eleições. Veja, basta a gente pegar um fato. Esse tal do inquérito do golpe, né, que assim está sendo chamado, ele tem já alguns ministros do STF dizendo que provavelmente eles querem que até o final desse ano ele seja julgado, para não interferir nas eleições. Se os ministros querem julgar para não interferir nas eleições, o inquérito, desses 34 denunciados, dentro de um prazo que não é o prazo da justiça, que é o prazo da política, é porque eles estão fazendo política e porque eles estão interferindo nas eleições do ano que vem. Então, ao não querer que o julgamento dos denunciados interfira na política, o STF está interferindo na política e nas eleições do ano que vem. Isso basta para ver como eles vão se comportar. Mas tem mais. Óbvio que esse inquérito tem por mira tirar o Bolsonaro e aquilo que os ministros chamam de bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. E isso muito provavelmente vai ser feito de forma bruta. A gente tem, o próprio senador lembrou, foi noticiado que nós temos ministros do STF convidando governadores a se candidatarem ao Senado para que o Bolsonaro não tenha influência no Senado do ano que vem. Saiu no Globo essa notícia nesses últimos dias. Quer dizer, como é que a gente pode pensar então que o STF não vai querer interferir formalmente nas eleições se ele está interferindo informalmente desde já? É completamente impensável acreditar que as eleições vão correr sem algum tipo de interferência do STF, e não só do STF, mas também do TSE. A gente precisa saber como que isso vai ser feito. Se nessas últimas eleições municipais nós tivemos uma justiça eleitoral censória, bastante censória, imagina nas presidenciais. Se nas eleições de 2022 nós tivemos censura por toda parte, para fazer aqui parafraseando o meu livro, imagina agora nessas de 26, em que, sem dúvida alguma, a disputa eleitoral, sobretudo em torno do executivo, está talvez ainda mais acirrada do que antigamente durante as eleições passadas de 22. Então, eu receio que nós teremos novamente uma reedição de eleições completamente controladas
pelo STF e pelo TSE. E a isso eles chamam de democracia. Mas óbvio que a isso nós que temos 2 neurônios, e basta isso, chamamos de atos contra a democracia. Nós que temos 2 neurônios, não só nos indignamos, mas também denunciamos esses abusos e esses excessos. Antes de passar a palavra para o Jorge Serrão, que tem uma mensagem sobre cidadania italiana para a gente, nesse momento, 20 horas e 42 minutos, 22.825 telas ligadas no Bradock Show. Muito obrigado a todos vocês que estão seguindo a gente. Lembre-se que você pode apoiar o Bradock enviando um Pix. A chave está aqui embaixo, esse e-mail. Qualquer valor é muito bem-vindo. Ajuda a gente a se manter um canal independente, a lutar essa boa luta, esse bom combate e a manter acesa a chama da liberdade de expressão, da liberdade de informação. E quem doar mais de R$150 vai receber um livro do Rodrigo Constantino. Mas temos 23 mil telas agora e apenas 2.934 likes. Então, eu já vou deixar a palavra antes para a Fabi Barroso para um ai, ai, ai ritual. Porque, gente, 10% de like tá muito fraco, não é, Fabi? Completamente inadmissível. Eu fui até no chat. Sou eu, viu? Fabiana Barroso sou eu aí hoje. Falei para vocês, cadê o like, pessoal? Vocês estão aqui, falando um monte de coisa conosco. Dá like, não cai o dedo, nos ajuda, a gente já tem que lutar contra tudo isso, a gente, né? Em homenagem a vocês, hoje é sexta-feira, a gente tá cheio de problema, mas o nosso agora, neste momento, que é isso? Já subimos um tiquinho, falta muito mais, mas bronca que isso eu não sei dar, então, gente, ai, 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 vamos dar o like. Depois do ai, 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 vem um despacho violentíssimo da advogada Fabi Barroso. Então eu consegui dar um like antes do ai, ai, ai despachado. Jorge Serrão, sua mensagem para o nosso público do Bradock Show. Importantíssima. Você sabia que 30 milhões de brasileiros com sobrenome italiano têm direito a ter cidadania italiana? E mais 17 milhões, mesmo sem sobrenome, bem podem ter acesso a essa cidadania? Você já cansou de ficar na fila da imigração quando foi para outro país? Precisou tirar visto para entrar nos Estados Unidos e não quer mais isso? Então, tenha o passaporte italiano, a cidadania italiana te libera de tudo isso. E quem vai falar com a gente sobre como você acessa esse serviço do Pátria Cidadania é a Kelly. Alô, Kelly, tudo bom? Tudo ótimo, Jorge. Boa noite para você e a bancada. Vamos deixar essa sexta-feira mais bonita, mais alegre? Com um passaporte, quem não quer ter aí um passaporte vermelho, ser um cidadão do mundo, não é mesmo, Jorge? E a Pátria Cidadania está aqui para facilitar, como você mesmo falou, né? Às vezes você quer fazer uma viagem aos Estados Unidos ou à Europa, precisa de um visto, já sabe como é dificultoso, então a Pátria consegue facilitar isso para você. Se você tem um sobrenome italiano, vai ficar muito mais tranquilo, um sobrenome europeu. Caso você não tenha, a gente vai fazer aí um mapeamento na sua árvore genealógica, tanto nos escritórios aqui em São Paulo, como nas unidades da Itália e Portugal. E em menos de 2 anos, 18 meses, você consegue a cidadania, ser um cidadão do mundo, e a cerejinha do bolo é o passaporte vermelho. Você vai conseguir entrar em mais de 190 países. E você pode viajar tranquilamente, estudar, fazer uma graduação, que está pensando, né, está terminando o ensino médio, por que já não pensar em fazer agora a cidadania para que ele possa ter um curso, né, melhor aí, para um futuro na Europa. Gente, a Itália é um país maravilhoso para se morar. Melhor sistema de saúde. Então não perde tempo. Liga agora no 0800 100 3047. Anota aí, 0800 100 3047. Acesse o QR Code, já cai diretamente no WhatsApp e você vai falar com os nossos especialistas. Eu te garanto que você vai ter muita qualidade de vida morando na Europa, com tranquilidade. E como o Jorge falou, quer ir para os Estados Unidos? Canadá, Austrália, Japão, você não vai mais precisar pensar em vistos com esse passaporte maravilhoso. Mas tem que ligar agora. Se você falar que está ouvindo no Bradock Show, você tem aí condições especiais de pagamento e um super desconto. Ligando, hein, gente? 0800 100 3047, Jorge. Valeu, então não perca tempo, siga a dica da Kelly, é fantástica. Pátria Cidadania, ligue agora, 0800 100
3047. Garanta sua cidadania italiana. Valeu, Kelly. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Pra nós, tchau, tchau. Opa, sem áudio aqui. Vamos lá, obrigado, Serrão. Agora sim, vamos lá, vamos continuando com as nossas pautas, porque temos um ex-ministro do governo Dilma Rousseff que diz que o Brasil caminha para a ingovernabilidade. O José Eduardo Cardoso afirmou que a baixa popularidade de Lula reflete problemas estruturais da política brasileira. O ex-ministro comparou o sistema atual a um parlamentarismo onde não há ônus, só bônus. Essa declaração ocorre após a pesquisa que mostrou a profunda queda de popularidade do presidente Lula e do governo. Serão, continuando com você. Começou então a debandada do PT, começaram a largar, a sair do barco. O Cardoso, na verdade, já não estava mais atuando na política ativa, mas já é mais do que um sinal, junto com o Cacá e junto com outros expoentes da esquerda tradicional, que alerta que temos um problema lá em Brasília e que ninguém aparentemente está resolvendo absolutamente nada, né? O Cardoso é um caso diferente, ele já era um dissidente do lulismo. Ele já tinha uma bronca do Lula e vice-versa. Então, era alguém que trabalhou no governo da Dilma e o pessoal depois ficou com bronca dele. Ele tornou-se aí um petista independente e agora tem que aguentar o ônus disso. Mas ele está dando troco. Ele está batendo no que não está funcionando, que era o governo Lula. Algo absolutamente previsível. Só alguém muito inocente ou alguém muito idiota que não pensou que esse governo ia dar o que está dando. Mas o Lula está se superando. Ele está conseguindo fazer pior do que qualquer um poderia imaginar que ele fizesse. Todo mundo achava o Lula, antigamente, um craque no diálogo, um craque na palavra, um craque na articulação política e um craque em enganar os outros. Enganar os outros, ele já não está conseguindo mais, articulação política uma porcaria, está falando mal para burro e dando um show de mentiras, mas isso ele sempre foi bom e continua sendo. Então, Lula não mudou, apenas voltamos a ter a parte pior do Lula. O lado Lula da força, seria assim, né? Para não causar um preconceito, né? Então, o lado Lula da força é essa desgraça que estamos vendo. É o jeitinho stalináceo de ser. É isso. E agora bate em todo mundo. E hoje ele foi genial. Hoje ele lançou o módulo da galinhagem. Lula tocou na galinhagem. Ele disse que o ovo está subindo demais e que isso é causado por um ladrão que está sacaneando as galinhas. Pergunta básica, Lula. Quem é o ladrão que está sacaneando as galinhas mesmo? Responda, se for capaz. Essa questão do ladrão que está sacaneando as galinhas, eu vou ter que perguntar para o senador Girão, né? Porque, senador, agora, superando um pouco a pauta, não é a primeira vez que o presidente Lula faz declarações, no mínimo questionáveis, que começam a colocar em dúvida a sua capacidade cognitiva, a um certo ponto, né? Ele falou agora também fez uma declaração em relação à ministra Gleisi Hoffmann, que também foi muito mal recebida, mas começa um processo que aparentemente de bidenização do presidente Lula. Em Brasília se fala disso, a esquerda fala disso, existe um temor que o presidente Lula chegue até 2026 sem condição nenhuma de tocar a presidência da República? E quais seriam as consequências disso? Olha, em primeiro lugar, eu vejo ali dentro do Senado Federal um jogo bem montado por eles, né? Você vê que o Davi Alcolumbre, para cima e para baixo, tá com o presidente Lula, é como se fosse o Senado ali um puxadinho, né? Um puxadinho mesmo que está escancarado, né? Do governo Lula e do STF agora, mais do que nunca. E o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, inclusive foi interessante porque a gente estava no plenário na hora e ele tinha dado uma entrevista para um grande veículo que ele falou que o Lula estava senil e
e outras palavras mais fortes ali. E ele, poxa, será que eu peguei pesado e tudo? Porque é isso que eu vejo e tudo. Rapaz, aí começou a baterem nele por causa de algumas palavras e tudo, né? A militância de redação e alguns parlamentares junto, porque está tudo dominado. E aí veio a declaração dele, assim, é um antídoto que ele precisava para dizer, olha, você estava certo. Que foi aquela declaração da Glaze, né? Da mulher bonita, né? Para conversar com os parlamentares. E isso, o pessoal, o negócio está tão escancarado que a hipocrisia ficou assim e você vê um constrangimento de senadores, de parlamentares ali, que está indefensável, né? Na verdade, está indefensável. O que a gente se preocupa muito é com o país. Eu me preocupo muito com o país, né? Tem correntes que não estão pedindo no dia 26, eu respeito, no dia 16, perdão, depois da manhã, nas ruas, o impeachment do Lula, não querem se manifestar pelo impeachment, porque acredita que o Alckmin, assumindo através do impeachment, vai conseguir dominar, passar dentro desse sistema, desse regime aí, e conseguir sair vencedor. Aí eu pergunto para você, e vamos lá. Primeiro que eu não acredito nisso. É um cara que dizia voltar à cena do crime há pouco tempo, que o Lula estava voltando à cena do crime. Credibilidade zero, sem nenhum tipo de carisma. O Brasil não compra, o Nordeste nem pensar no Geraldo Alckmin, né? Nem quando ele estava bem como governador de São Paulo, ele conseguiu. E agora vai conseguir? Com a consciência do brasileiro mais desperta, a não ser que exista aí outra vez, o TSE e o STF influenciando diretamente, censurando um lado o tempo todo, né, como a gente viu nas eleições de 2022, não podendo deixar dizer que o PT, que o Lula era a favor do aborto, das drogas, que era amigo de ditador da Nicarágua, da Venezuela, que todo mundo sabe, ele se demonstrou logo quando assumiu, estendendo tapete vermelho para Maduro. A não ser que aconteça algo escancarado. Só que, como bem lembrou o Serrão, há pouco tempo, não tem mais o USAID. Né? Não vai ter mais o apoio por baixo dos panos que estava aí. Né? A coisa não está tão fácil. Então, eu acredito muito que a gente tem que agir imediatamente, sabe? E agir imediatamente. Por quê? Porque os brasileiros, eu vou te falar um negócio aqui no Nordeste, e eu acho que está acontecendo no Norte, os colegas me passaram isso, senadores do Norte do Brasil, as pessoas estão tendo que escolher refeição, né? Uma coisa que você não via há muito tempo, a fome chegando muito forte, né? E as pessoas começando a bater o desespero, sumindo dinheiro. Vai fazer um mercado para você ver como é que está a situação, né? Tá tudo subindo de verdade e a preocupação está grande com o país. Então nós vamos esperar o Lula 2026, só fora Lula 2026, e ver as pessoas perderem empregos, o crime organizado, botar as pessoas para fora de casa, como a gente está vendo em alguns estados do Brasil, inclusive aqui no Ceará, que é uma referência na questão de conexão do Brasil. Você sabe que saem os cabos aqui, submarítimos, né? Eles saem para a Europa, daqui E essa semana nós tivemos uma onda de ataques em empresas que inclusive abriram capital daqui, no 5G e tudo, atacadas por facções criminosas. 5 municípios, administração do PT aqui. Aqui a administração do PT há muitos anos. O Camilo Santana, ministro do Lula, é um dos grandes responsáveis por essa omissão aqui no estado do Ceará, onde o crime está com o estado paralelo mandando e desmandando. Então, 5 municípios sem internet. Sem internet durante essa semana. As pessoas não puderam fazer na alma, né, da conexão aqui do Brasil. Né? Então, eu estou muito preocupado com essa situação do brasileiro passando fome, do brasileiro tendo problemas com segurança pública cada vez mais aterrorizantes, e a gente esperar o Lula continuar fazendo as besteiras. Eu acho que a gente tem que ter coragem de tirar
Logo, esse presidente, esse governo revanchista que só pensa em perseguir e viajar, torrar dinheiro nosso, a Janja que o diga, né, com essas gastanças, e a gente precisa voltar a tomar o Brasil de volta de forma democrática, de forma com ideias, mas não pode fazer esse jogo porque pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais, porque não esqueçamos, como o André brilhantemente falou, né, e eu tenho repostado muitas coisas dele nas minhas redes, nós temos um tribunal político mandando hoje no Brasil. Né? Na verdade, tribunais políticos, porque o TSE, que não existe em nenhum lugar do mundo, é uma coisa do Brasil, né? Fez o que fez em 2022 e a gente não pode deixar que aconteça isso, que já deu sofrimento muito que as pessoas estão passando, mas nós vamos nos levantar e vamos passar por isso juntos e reverter essa história, com a graça de Deus. E nesse momento temos 23 mil pessoas ao vivo. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a mais nova proposta do vereador Suplicy para criar áreas de crack livre em São Paulo. Mas antes disso, vamos falar agora com um empresário brasileiro. Vamos falar com um empresário que explica como melhorar as suas vendas. Explica para você como performar melhor e aumentar o seu faturamento e lucratividade. Anderson Rodrigues, deixa eu ver se já está conosco. Está sim, Anderson. Muito boa noite, Anderson. Explica para a gente quais são os 3 pilares que permitem que uma empresa dobre o seu faturamento. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Bom, antes de eu explicar isso, Carlos, eu quero falar mais uma vez, da outra vez eu comentei isso, que eu acredito muito que o empreendedorismo é uma ferramenta extremamente poderosa para alavancar a nossa nação. Até porque a gente sabe que é através dos empresários que a gente gera renda para esse Brasil, que a gente gera riqueza, né? O Estado deveria administrar, não administra da forma correta, mas ele não gera renda e nós, empresários, podemos mudar isso. E quando a gente fala sobre vendas, a gente sabe que é o pilar de todos os negócios. E tem 3 pilares que são extremamente essenciais para que as empresas possam dobrar o faturamento, crescer de forma progressiva todos os anos, né? Pilar número 1, que poucos empresários olham para isso, é a geração de demanda. Muitas vezes a gente vai montar um negócio, seja uma loja, uma hamburgueria, seja uma clínica estética, a gente se preocupa com tudo aquilo que tem que ter dentro da nossa operação para atender os nossos clientes, isso não está errado. Só que a gente fica à mercê da sorte. Será que os clientes vão nos encontrar? Será que os clientes vão vir até nós? Então o primeiro pilar é você gerar demanda, ou seja, direcionar o público para o seu produto ou seu serviço. Segundo pilar que a gente tem é o trabalho de vendas, onde a gente começa então a trabalhar o que nós chamamos de conversão. Porque a gente percebe hoje muitos empresários perdendo venda porque eles não sabem construir o que nós chamamos de proposta de valor. Então o cliente chega na sua loja, no seu estabelecimento, seja lá o que for, e diz, eu vou pensar, eu vou conversar com a esposa, eu vou conversar com o meu marido, depois eu volto. Ou ele diz, não, vou fechar com outro porque está 50, 100 reais mais barato, às vezes dependendo do segmento. Então a proposta de valor é extremamente importante, porque senão você fica naquela disputa de preço e parcela, o teu negócio vira uma commodity. E o terceiro pilar extremamente importante que o empresário precisa ter é o que nós chamamos de previsibilidade de receita, porque isso traz segurança para o seu negócio, para você fazer investimentos, para você ter formas de fazer crescimento dentro da tua estrutura. Então eu tenho que gerar demanda constante, eu tenho que gerar percentual de conversão sobre controle e eu tenho que ter previsibilidade de receita. Quando essa engrenagem funciona de forma correta, a gente tem uma empresa estruturada que continua crescendo de forma progressiva, cara. É isso aí, Anderson. Você que já ajudou empresas a aumentarem o seu faturamento, você mesmo tem uma história de sucesso, né? Você já ajudou a gerar mais de 100 milhões em vendas, fazendo esses empresários se destacarem em meio à concorrência. Explica para os nossos espectadores como podem ter acesso a essas estratégias. Primeira coisa que eu gostaria que você que é empresário estivesse conosco agora, segunda-feira, é só escanear esse QR Code que está na tela, você vai deixar os seus dados aqui, a nossa equipe vai te chamar, nós temos uma aula específica que a gente vai entregar para esses empresários, onde eu vou explicar como que você faz esses 3 pilares funcionar. É gratuito, ninguém vai pagar nada para aprender isso, eu vou te explicar o passo a passo, como que eu gero a demanda, como que eu faço para ter essas propostas de valor e como que eu faço para ter previsibilidade de receita. Além disso, você pode procurar a gente nas mídias sociais, principalmente o Instagram, @Anderson_Rodrigues.
Segue a gente lá, tem conteúdo gratuito lá também que a gente consegue auxiliar bastante gente, tá? Vai ser um prazer servir e ajudar a nossa nação a crescer. Eu acredito muito no empreendedorismo, que isso pode mudar a realidade de muitas vidas. É isso aí, Anderson. Então, estou dando uma olhada aqui no Instagram para te adicionar. Como que os nossos telespectadores podem te achar nas redes sociais? @Anderson_Rodrigues, você me acha lá no Instagram, tem TikTok também, se você quiser procurar a gente no YouTube, mas no Instagram é muito mais fácil você ter contato com a gente, inclusive a nossa equipe está sempre respondendo o pessoal que manda mensagem aí. Vai ser um prazer servir vocês. Muito obrigado, Anderson. Então, esse era o Anderson Rodrigues, responsável por ajudar empresas de todo o Brasil a construir verdadeiras máquinas de vendas, aumentando o faturamento e a lucratividade nestas empresas. Mais uma vez, muito obrigado, Anderson, e até a próxima. Boa noite, querido. Até mais. Um abraço. Deus abençoe. Vamos continuando com as nossas pautas. Vamos falar agora de crack, porque Eduardo Suplicy, ex-senador e agora vereador em São Paulo, apresentou um projeto de lei para criar aquilo que ele define como, abre aspas, um espaço de uso seguro de substâncias psicoativas, fecha aspas, na cidade de São Paulo. Ou seja, é um local onde o crack está liberado, libera o crack, basicamente. A proposta prevê um gasto de 1,2 milhão de reais em 12 meses para oferecer atendimento clínico e internet a usuários de crack. Não sei se ele quer instalar Starlink também para chamar o vendedor de crack, né? O prefeito Ricardo Nunes criticou a ideia e disse que Suplicy, abre aspas, não está batendo bem na cabeça, fecha aspas. Experiências similares fracassaram no exterior, em Portugal. As overdoses dobraram entre 2012 e 2023. Eu queria 2 pareceres jurídicos, um do Dr. Marcília e um da Fabi Barroso, porque, Dr. Marcília, iniciando para o senhor, me parece que usar crack no Brasil, vender crack ou permitir, favorecer o uso dessa droga, se é algo ilegal a nível federal. Como é que um vereador de São Paulo quer abrir um espaço onde o crack está liberado, inclusive fornecendo internet para os cracudos? Do ponto de vista jurídico, isso é ilegal e se ele promovesse isso, teria de ser contido, né? Ou por tribunais ou por algum tipo de manicômio. Não sei qual chegaria primeiro, porque é ilegal e é também imoral. Veja, qual o princípio que está por trás disso? De que se existe, então vamos estimular a existência, ao invés de combater. Então, se a gente for seguir nesse caminho, como existe corrupção no Brasil, vamos fazer salas agora de corrupção? Vamos colocar corruptos dentro do lugar e permitir que eles assim o sejam? Né? Se a gente tem, por exemplo, pessoas que cometem crimes dentro do Brasil, há homicídios, vamos fazer uma sala de homicídios para as pessoas poderem matar os outros dentro? Isso não faz o menor sentido. É óbvio que se você tem um problema, você precisa resolver o problema e não estimular que o problema exista para fazer disso uma solução, como se a solução fosse permitir o ilícito e não resolver o ilícito combatendo. Mas apenas para repetir, do ponto de vista jurídico, não apenas do ponto de vista moral, já mencionei a condenação, moral, mas do ponto de vista jurídico, isso não pode ser feito, e se isso fosse levado adiante, precisaria toda uma alteração de leis federais que não cabe nem a um vereador, nem ao Suplicy, e nem, enfim, a alguém que tem esse tipo de raciocínio hoje em dia. Fabi Barroso, também uma opinião jurídica, a essa altura do campeonato também política, né? Porque, como o doutor Marcília disse, ou chegante à polícia ou chegantes a neuro, né? Mas o que o Suplicy quer com uma proposta como essa? Bom, talvez desviado o principal foco que o Estado, de uma forma geral, o Estado brasileiro, tá? Não consegue combater o narcotráfico. Então, o que faz? Vamos cuidar dos tadinhos? Eu sempre volto na cena daquela juíza, né, tratando com o meliante, ele tá com frio, quer um cafezinho hoje de ação, tira as algemas. Adiantou? Melhorou? Inibiu? Protegeu? Não, né? O crime só está cada vez mais escalando no nível de maldade. Agora, o crack. Todo mundo sabe que o crack é uma das piores drogas que existem. Aqui em São Paulo a gente vê constantemente, infelizmente, seres humanos que parecem zumbis,
Então merece realmente o Suplicy uma interdição judicial, se insistisse. Se a família fosse coerente, eu até ia apelar, que me lembrei do filho, né, do Papito. Papito, interna seu pai se ele continuar nessa, porque, gente, não dá. Você não pode fazer isso, você tem que inibir do começo, combate narcotráfico, que não haja sobras, que isso é sobra, né? Sobra de drogas aqui em São Paulo, que realmente já virou uma endemia, né? São Paulo não consegue se livrar disso, e tanto o Suplicy como também o pessoal aí que está sofrendo deste mal só tem uma solução, gente, inclusive ditas por médicos: internação compulsória. O crack se resolve desse jeito, não tem outro lenga-lenga. A pessoa não tem condição de definir o estado, se ela quer realmente ser tratada ou não. Tem que ser internada compulsoriamente. Mas essa é uma briga para os médicos, que tem aí, né, aquele ranço, né, do setor de manicômio, que foi também tirado pelo Supremo. E, doutor André Marcília, eu não sei não. Se não podendo, se nós não teríamos o aval da Corte Suprema, porque recentemente a gente teve uma decisão em relação a São Paulo, né, que não podia tocar no pessoal aí morador de rua. Então, assim, a gente não está imune à interferência judicial em âmbito municipal, mesmo que seja lá dos Supremos. Não precisamos nem mencionar quem é que definiu isso, não é mesmo? Então, assim, Suplicy fala porque ele sabe que tem costas quentes. Ô Fabi, só uma sugestão. Se houver essa interferência da Suprema Corte, vamos fazer então essa sala lá na Suprema Corte. Quem sabe assim eles não ficam felizes. Não pode, rapidamente, se me permite. Opa, por favor, Serrão. Por favor, doutor. Rapidamente, né? Eu participei ativamente, fui o segundo signatário. O projeto foi politicamente nós articulamos para ser o Rodrigo Pacheco a PEC antidrogas, né? Que foi uma resposta do Senado Federal, finalmente se levantou por alguns instantes ali diante do abusador, né, desse poder abusador que é o Supremo Tribunal Federal, e nós aprovamos a PEC antidrogas no ano passado. Está parado na Câmara, inclusive a sociedade precisa, junto conosco, aí, cobrar, né, para que o novo presidente Hugo Mota coloque para votar, porque o que está valendo é a liberação do porte de drogas que o Supremo fez. Ou seja, nós temos aí um problema que vai gerar um impasse institucional se a gente aprovar, e nós temos o dever de aprovar na Câmara dos Deputados também, essa PEC, e não vai nem passar pelo Lula, graças a Deus, porque é PEC, né, promulgação direto, para que a tolerância seja zero. Isso é uma atribuição do Congresso Nacional, que por 2 vezes nos últimos 20 anos votou, né, pelo porte zero, tolerância zero às drogas. Aí vem o Supremo, e aí eu posso falar, Fabi, o ministro Roberto Barroso, presidente, né, do tribunal, ele, em 2004, foi lá em Nova York, a convite do George Soros, da Open Society, fazer uma palestra pela legalização da maconha. E olha o que é que foi liberado nessa votação do Supremo. E ele votou. Inclusive, é um dos pedidos de impeachment que eu fiz do Barroso, muito embasado. Esse é um dos itens fortes de embasamento. Então, essa proposta do Eduardo Suplicy, do ex-senador, hoje vereador, é algo assim que não bate, né? Não tem nenhum tipo de noção essa colocação dele. E eu quero cumprimentar. Tenho muitas divergências aí com algumas posturas do prefeito, principalmente na época da campanha, alguma coisa que não estava bem encaixando, mas eu quero cumprimentar o prefeito pela resposta que ele deu firme em relação a esse absurdo proposto pelo Eduardo Suplicy. O Cauti. Sim, por favor, dona Cília. Me permite só mais uma questão rápida. A Fabi falou muito bem também sobre internação compulsória, o senador também menciona essas questões todas. Eu acho que todo esse contexto é relevante, mas a gente precisa aqui lembrar
que internação compulsória, que é de fato relevante, os tribunais, não apenas o STF, foram os responsáveis por impedir que o Executivo tomasse essa providência, inclusive o Tribunal aqui de Justiça de São Paulo. Então a gente precisa também entender que o trabalho do Executivo de combate a isso vem sendo dificultado pelos próprios juízes e até mesmo pelo Tribunal aqui de São Paulo, onde a Cracolândia é uma doença. Eu só vou fazer um complemento, esse tema rendeu. Dito isso, doutor André, eu preciso lembrar que a ministra Carmen Lúcia, que realmente reforçou aquela lei que não pode mais ter manicômio judicial. Então, aquele bando de maluco mesmo, extremamente perigoso, vai ser tratado na UPA. Eu estou falando de gente muito perigosa, tá, gente? Esse é um assunto realmente horripilante, que a gente está deixando até de forma secundária não ser pautado de tantos problemas que nós temos. Mas isso, na hora que estourar, vocês imaginem um champinha na rua. Antes de passar a palavra para o Serrão, só queria complementar aquilo que a Fabi falou, porque só para o nosso público saber, temos 23 mil pessoas ao vivo agora. Eu tenho uma filha aqui em São Paulo que está numa escolinha, uma creche. Do lado da creche tem uma UPA com estas pessoas, que não sei se tem passagem para criminais, mas obviamente não deveriam estar lá, na porta do lado de uma creche, né, no centro, aqui na Bela Vista, aqui em São Paulo. Então nós estamos falando da periferia. Então, esse é o nível da coisa que estamos vivendo aqui em São Paulo. Desculpa, Céu, só contextualizando a experiência pessoal. Talvez justifique fechar os manicômios judiciais, porque o Brasil já se transformou num grande manicômio judiciário a céu aberto. Esse é o nosso drama hoje. Se a sociedade brasileira não fizer uma grande mobilização contra essa desgraça das drogas, o vício das drogas, ele retroalimenta o crime no Brasil. Esse é o ponto grave. Ele arrasa completamente com as famílias. Lá na América, o Trump chegou a essa conclusão e vem para esse combate pesado contra o narconegócio, porque o fentanil, a droga sintética, está transformando os americanos em cabeça de ameba, matando, exterminando americanos. E essa droga é tocada de fora para dentro lá na América. E esse esquema internacional que mexe com dinheiro do narconegócio, o Brasil tem grandes expoentes, tem grandes empresários ocultos operando isso a nível transnacional. Então, a sociedade brasileira tem que ter uma mobilização contra isso, ou então a gente vai ver cenas como hoje vimos em São Paulo. A vice-consuleza da Colômbia levou uma bala perdida no meio de uma área nobre da cidade, na região dos Jardins, entre a 9 de Julho e a Alameda Lorena. Fato absurdo. E perto do poderosíssimo e ultrasseguro consulado dos Estados Unidos da América, em Santo Amaro, um policial militar que estava de folga, fazendo ali vigilância na rua, tomou tiro, foi executado por 2 que chegaram numa moto. Então, a barbárie faz parte do cotidiano das grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras, o Girão ainda agora falou, do Ceará. Então, ou a sociedade se mobiliza contra isso, ou a gente vai ser totalmente exterminado. Isso aqui não vai acabar bem. Agora, eu queria passar para outra pauta. Não temos muito tempo, então peço 2 minutinhos de comentário para cada um das senhoritas e senhores, porque é um assunto muito sério. Porque o Supremo Tribunal Federal reverteu uma própria decisão, aplicou um efeito retroativo para sobras eleitorais e cassou mandatos de 7 deputados federais. O STF aceitou recursos que pediam a revisão nessas sobras eleitorais, valendo para a eleição de 22, decidiu por 6-5, contrariando o entendimento anterior que preservava o mandato dos eleitos. 7 deputados federais, quase todos de direita, perderão seus cargos. 4 deles são do Amapá. O Flávio Dino abriu divergência contra Carmen Lúcia, que defendia a aplicação apenas para eleições futuras, e agora vai mudar a composição na Câmara dos Deputados. Senador Girão, iniciando com o senhor, o que isso significa
e pode ser um precedente perigoso, eventualmente, para a próxima legislatura? Muito perigoso, né? Aliás, essa semana foram 2 lapadas, como a gente diz, do STF. Essa ampliação vergonhosa do foro privilegiado, né? E também essa decisão que olha na lista aí, depois lê a lista para você ver quem é o número 1, e eu acho que foi por isso que foi essa cassação, essa decisão esdrúxula de retornar, retroagir, foi feita. É a Silvia, né? A Silvia, o Ayapi, que tem entrado firme contra o governo Lula e essa hipocrisia dessas ONGs que vem para o Brasil aqui pintar e bordar, né, nessa questão indígena, né, dessa coisa mal resolvida, que na CPI das ONGs se mostrou os interesses de reserva de mercado dessas ONGs, patrocinada por muita gente importante e conhecida do mundo. Então, a Silvia, a deputada Silvia, é a primeira que está perdendo aí, junto com outros deputados também de direita, mas ela é uma expressão forte, muito próxima, sabe a quem? Michele Bolsonaro, né? Então, é uma deputada indígena que incomoda muito porque ela é indígena e viaja pelo mundo para denunciar o que está acontecendo no Brasil, e a turma foi logo lá, não vamos perder tempo. É isso que vive no Brasil, nessa caçada desenfreada, onde nem visitar preso político, senador pode. Olha que nível de subserviência a gente está vendo, né? Eu não vou muito longe, ali no plenário do Senado tem um senador, Marcos Duval, que não tem passaporte para viajar, para denunciar o que está acontecendo, como outros estão fazendo ainda, né? Porque até o Eduardo Bolsonaro estão querendo tirar o passaporte dele, a gente sabe por quê. Você está vendo aí um senador com 50 milhões na conta negativo por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei de onde é que ele tirou esse número 50, se tem a ver com o PSOL, alguma coisa desse tipo. O senador, as redes sociais dele bloqueadas por decisão judicial, e até o salário, até as verbas de gabinete, ou seja, ele não pode executar, e o mais vergonhoso são senadores aceitarem isso, né? Para você ver o nível de deteriorização que a gente tem dentro do Senado da República, que completou 200 anos no ano passado. E eu acredito muito que não tem outro jeito, né? É através das ruas, mobilizações, renovação. O ano limite é no ano que vem, né? A data limite do Brasil é o ano que vem, e o Senado a gente precisa renovar ele praticamente 100%. Eu acredito que isso é muito importante. Fica a minha solidariedade aos deputados, né, que eu tenho certeza que se fosse de esquerda, né, porque são 2 pesos e 2 medidas, se fossem progressistas, não estariam tendo essa decisão, né? Então a coisa é casuística o tempo inteiro e com esse objetivo de perseguir adversários políticos. Especialmente a minha solidariedade à deputada Silvia Ayapi, uma grande parlamentar, muito corajosa, que tem feito um trabalho e está sendo agora calada, silenciada no parlamento, que ela foi eleita diretamente, diferente desses que votaram para tirá-la, que não tem um voto sequer da população. Pois é, antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, eu queria ler os nomes dos 7 deputados que foram cassados, basicamente, perderam seu cargo. Ciro Ayapi, do PL, Sonise Barbosa, também do PL, Lázaro Botelho, do PP, Dr. Púpio, do MDB, Gilvan Máximo, do Republicanos, Lebrão, do União Brasil, e professora Gorete, do PDT. Ou seja, de 7, 6 pelo menos a gente pode colocar na direita ou no centro-direita. Vão ganhar o cargo Paulo Lemos, do PSOL, professora Marcivânia, do PCdoB, Tiago Dimas, do Podemos, Rafael Fera, também do Podemos. Lembrando que o Podemos, se não me engano, é o partido de Janones, né? Aline Gurgel, do Republicanos, e Rodrigo Hollenberg, do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, esses são os que entrarão no lugar dos 7 que perderam seu cargo.
Antes de passar a palavra para o Serrão, rapidamente eu queria relembrar para o nosso público que é possível investir de forma segura e eficaz no mercado de ouro e de pedras preciosas através da Golden Brasil. Vamos ouvir como fazer isso. Você sabia que lucrar com contratos de minérios pode ser muito mais vantajoso que deixar seu dinheiro na poupança? Enquanto a poupança oferece um rendimento limitado e muitas vezes abaixo da inflação, os contratos de minérios da Golden, em parceria com a Bradock, garantem alta valorização do capital com total segurança. É a chance de transformar seu patrimônio em algo sólido, com retornos expressivos e diversificação estratégica. Com a Golden, você lucra com ativos concretos, como ouro e diamantes. Saia do óbvio e potencialize a valorização do seu dinheiro com inteligência. Entre em contato e descubra como valorizar o seu capital. Você que tem seu capital na bolsa de valores, vendo ele oscilar constantemente, ou na poupança, que está rendendo menos que a inflação, quero lhe apresentar a Golden Brasil. Desde 2019, atuamos no mercado de minérios e pedras preciosas, proporcionando uma oportunidade única para milhares de clientes. É isso aí, para saber mais, então ligue agora na central de atendimento 0800 042 aqui 0420938 pelo site goldenbrasil.com.br. Então, Golden Brasil, opção para você lucrar no mercado de ouro e pedras preciosas. E agora sim, Jorge Serrão, voltando à nossa pauta, a última pauta, 2 minutinhos de novo para cada um. 7 deputados federais a menos no Amapá, substituídos por outros deputados, a maioria dos quais de esquerda. Sua opinião sobre esse caso? É o plano armado pelo sistema de poder para desmontar o máximo possível o que eles consideram direita conservadora no Congresso Nacional. O plano é esse e está em sequência. Teremos aí ainda outras cassações de mandato que vão desidratar principalmente o Partido Liberal. Então, vamos ficar atentos a esse movimento, mas os nossos políticos demonstraram aí que, por falta de coesão no Congresso Nacional, ele está refém do sistema de poder no Brasil. Quem manda hoje por aqui, de verdade, é a supremocracia. O resto está assistindo o jogo. Mas, tem detalhe, uma novidade que eu não sei se é interessante ou não, mas essa semana um emissário oficial do secretário de Justiça norte-americano, Marco Rubio, passou um dia quase que inteiro tomando depoimento do senador Marcos Duval para que ele confirmasse tudo que ele denunciou lá nos Estados Unidos e todos os abusos que ele vem sofrendo. Se isso vai dar em alguma coisa, não sei, mas que teve. A ver, então, o que vai acontecer? Fabi Barroso, sua opinião sobre esta decisão do STF? 2 minutinhos também, por favor. Vou precisar até de menos. Cauti, você falou aí em relação aos partidos políticos. Depois vou deixar a dica para o pessoal olhar o Estado. O Estado do Pará é o mais atingido politicamente. Aí a gente pega Alcolumbre, Pará, aqui supostamente, viu? Aí a gente vê assim um certo interesse, talvez, não sei, gente, porque para mim o Supremo hoje em dia parece restaurante à la carte. Você pede, né? Talvez pelo telefone, ninguém fica sabendo, e é entregue um presentinho para você, né? Uma comida muito melhor. O que eu estou falando aqui pode me considerar também meio maluca, mas eu acho que tem um pouco de sentido. Estado do Pará. Deixa eu te corrigir, Amapá, Fabi, é mais a Alcolumbre do Amapá. Amapá, mas o Pará está ali e tem a ver. Amapá e Pará, tem a ver com isso. É isso aí, Fabi. E, doutor Marcília, então, sua opinião sobre essa decisão do Supremo?
Isso é completamente absurdo, né? Parece que, de fato, agora o Supremo ele tem alterado o tabuleiro político meio à força. Vai se formando uma maioria governamental, talvez na base da caneta. O voto dos ministros vale mais do que o voto das pessoas. A gente construiu isso no país. Como é que a gente pode entender que essa corte é a que salva a democracia se nosso voto está sendo soterrado por meio da caneta de ministros que não foram eleitos e que estão sendo diariamente contestados? E veja, essa decisão teve esse efeito modificativo em embargos de declaração. Quem é do direito sabe que embargos de declaração não serve para você mudar a regra daquilo que foi julgado. Você não pode nunca mudar um julgamento ou o mérito do julgamento por meio de embargos de declaração. Embargos servem apenas para você corrigir erros materiais ou omissões das decisões. E eles mudam as regras do jogo por meio dos embargos e no meio do jogo. Nunca se muda uma regra eleitoral, sobretudo às vésperas de uma próxima eleição, no meio do jogo. Imagina o próximo eleito se não vai pensar assim: opa, assumi o cargo, mas talvez eu não fique, porque talvez eles mudem de novo. E como é que a gente fica com a segurança jurídica, com a segurança eleitoral, com a segurança política? Estamos todos reféns de decisões casuísticas do Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, não tem volta, eles não recuam, eles dobram a aposta. Estamos todos à mercê do tribunal. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza comentaremos isso juntos aqui no Braddock. Então eu iniciaria dando as boas noites e muito obrigado por ter estado conosco hoje ao senador Girão. Prazeraço tê-lo mais uma vez aqui no Braddock. Volte sempre, senador. Muito obrigado, um abraço a todos vocês que eu admiro muito, um abraço a quem está nos assistindo. 23 mil ainda? Tem aí? Temos 22 mil nesse momento, 22 mil Olha pessoas aí, ao vivo nesse momento. 22. Olha, se pelo menos a gente tiver aí dessas pessoas que estão assistindo, se mobilizarem com seus familiares e amigos, a gente vai fazer uma manifestação bonita em todo o país. Um grande abraço, fica também minha solidariedade ao general Braga Neto, que fez aniversário essa semana. Nós estamos reiterando o pedido de visitas. Olha que loucura que está o Brasil. Para fazer uma visita ao Rio de Janeiro a ele, como nós fizemos para o Daniel Silveira, né? O primeiro preso político do Brasil. Mas vamos passar, tudo passa na vida e graças aos brasileiros que estão nos assistindo e estão acompanhando e se mobilizando, vai dar tudo certo. Abraço para vocês. Um abraço, senador, muito obrigado também e uma ótima noite para o doutor André Marcília, também sempre um prazer tê-lo aqui no Braddock conosco. Prazer todo meu, Cauti. Boa noite a você, Serrão, Fabi, sempre um prazer estar nessa bancada. E senador Girão, a quem eu admiro também muito, parabenizo pelo trabalho. Boa noite, sextou, vamos ao final de semana e que Deus nos abençoe. É isso aí. Que Deus ajude até esse país também. Muito boa noite, doutor Marcília. Boa noite, Fabi Barroso. Também sempre enorme prazer tê-la conosco no Braddock. Igualmente. E vamos aí no domingo, quem for do Rio. Eu falo quem for do Rio, gente, porque às vezes é difícil ir até o Rio de Janeiro. Mas é importante essa pauta da anistia, não largar o osso. Espero que a praia esteja realmente lotada. Não é hora de divisionismo, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa se juntar aqui. Então faço esse apelo também, porque quem está lá na prisão, os que precisam dessa palavrinha aí, anistia, que Deus tenha misericórdia de nós e dê a providência, a sabedoria e tudo mais, porque a gente vai precisar, tá bom, gente? Então, eu sempre falo disso, final de semana é para aproveitar a família, mas esse eu deixo aqui também, para quem se sentir aí mobilizado pela causa, importantíssimo. Então, até segunda-feira, e aproveitem a família de vocês e não deixem de orar. É isso aí, Fabi. Muito boa noite, obrigado. E muito boa noite ao Jorge Serrão, como o senador Girão falou no começo, nossa voz da coragem. Serrão, muito boa noite, até a próxima. Valeu, e todos pela anistia, porque a anistia ela será fundamental. Ela vai causar um impasse institucional igualzinho a essa questão das drogas. Então, brevemente, as drogas, logo depois a anistia, depois tudo misturado. E o Lourão está chegando, hein? Já cansei de avisar. Quem não quiser ouvir, pede
uma passagem de graça para o Elon Musk do foguete para Marte. É isso aí. Muito boa noite, Serrão. Boa noite a vocês também que estão seguindo a gente aqui no Bradock Show. Nós vemos na segunda, sempre aqui no canal do Bradock e nossas TVs parceiras, 8 horas da noite, para comentar junto com vocês os principais assuntos do dia, do Brasil e do mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, um ótimo final de semana e até segunda.